pessoa bonita, eu sou a Elida e no tutorial de hoje nós vamos fazer esse cestinho de flor aqui. Mas calma que tem algo especial que eu vou te mostrar, que não é um simples cestinho de flor. Então se você já gostou dele como está aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui, porque tem muita coisa legal. E claro, se quiser apoiar o canal ainda mais, apoiar o meu trabalho aqui na internet, seja membro. O valor é simbólico por R$ 2,99 e tem vários conteúdos muito bacanas já dentro do clube. Então se você puder dar essa força, eu fico muito feliz. Ah, e outra coisa, se você gosta de receitas em PDF, para você baixar e crochetar os seus amigurumis, visite o meu site, amanitacrochê.com.br. Tem várias receitas em PDF lá para você adquirir. E o mais legal é que elas ficam disponíveis no seu cadastro no site para você entrar e baixar quando precisar. Agora, falando desse cestinho de flores aqui, na verdade, são porta-copos. E esse aqui é o formato que a gente vai guardar esse porta-copos. E como nós estamos em clima do Dia das Mães, esse aqui é um presente bem funcional. É algo fácil de fazer e fica assim muito bonitinho, que dá para colocar ali no cantinho do café, enfeitar um determinado espaço e ao mesmo tempo é muito funcional. Aqui, ó, a gente tira um desse daqui e ele vira, olha só, um porta-copos de girassol, que é a coisinha mais fofa da vida. Ao todo aqui tem 4 porta-copos desse aqui. Então a gente vai aprender a fazer o porta-copos, aprender a fazer essa cestinha aqui e claro, né, aprender a montar essa nossa cestinha, que é muito simples, tá? E aí é algo que você pode fazer uma cestinha menor e colocar 2 porta-copos, fazer uma cestinha única e colocar um porta-copo só para você fazer lembrancinhas, né, em maior quantidade. Enfim, né, é uma receita super versátil, bem prática e o efeito final fica super bonitinho, que dá pra gente guardar no formatinho assim de um cestinho de flores. Você pode também trocar a cor do cestinho e fazer conforme o que você achar melhor. Toda a lista de materiais, como sempre, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é só você clicar e mostrar mais que você já vai ver toda a lista de materiais que eu usei para fazer. E agora, pessoa bonita, prepare as suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Pessoa bonita, animada para começar a fazer o nosso porta-copos? Eu estou super animada. E nós vamos começar aqui pela base com fio cacau e eu vou usar a agulha 2,5, tá? Para fazer ele todinho, para ficar com os pontinhos mais soltos. Nós vamos trabalhar essa base em meio ponto alto. E eu vou começar aqui no anel mágico fazendo 8 meio ponto alto. Então, eu vou dar a volta no fio, vou passar dentro do anel, vou ficar com 3 alcinhas na agulha. Vou fechar as 3 de uma vez só para fazer o meio ponto alto. E assim eu vou repetir até inteirar 8. Então, aqui eu fiz 2, agora 3, 4, 5, 6, 7... E aqui, por último, 8 meio ponto alto. Vamos puxar aqui o fio para fechar um pouquinho, não precisa puxar muito. E marcar aqui o último ponto, porque nós não vamos emendar, nós vamos trabalhar a mesma técnica que a gente trabalha no amigurumi, que é a técnica em espiral. E aqui na próxima carreira, nós vamos fazer aumentos. Então, serão 8 aumentos, tudo em meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui o primeiro aumento, né, que são 2 meio ponto alto no mesmo pontinho de base. E aí, eu sigo fazendo todos esses aumentos por toda a volta. Então, ao todo serão 8 aumentos. Aqui eu fiz 2, no próximo 3, depois 4, no próximo 5, esse aqui é o nosso 5º aumento, depois o 6º aumento, mais um. Esse aqui é o 7º aumento. E aqui, no último ponto, que é o ponto do nosso marcador, o nosso 8º aumento. Ó, e aí, nós estamos com uma pecinha assim. Vou puxar aqui para fechar bem o nosso anel mágico. E agora, nós vamos fazer
um ponto baixo, ó, um meio ponto alto, a gente só tá trabalhando em meio ponto alto aqui, um meio ponto alto e um aumento e repetir por toda a volta. E aí, nós vamos fazer sucessivas carreiras de aumentos. Então, nessa primeira aqui, um meio ponto alto e um aumento, repete por toda a volta. Na próxima, 2 meio ponto alto e um aumento, depois 3, 4, 5, até ficarmos com 6 meio ponto alto entre os aumentos, tá? Então, a gente vai começar aqui com um meio ponto alto e um aumento, e ir aumentando ao longo das carreiras até ficarmos com 6 meio ponto alto entre os aumentos. Carreiras finalizadas, começamos aqui com um meio ponto alto entre os aumentos, depois 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 meio ponto alto entre os aumentos, e ao todo aqui nós estamos com 64 pontos. Agora, nós vamos emendar aqui com um ponto baixíssimo, ó, vamos fazer aqui um ponto baixíssimo para uniformizar. E agora aqui, nós vamos trocar de cor. Para trocar de cor, nós vamos usar aqui o fio gema, que ele é um amarelo um pouquinho mais fechado, pra gente fazer um detalhezinho aqui do nosso girassol. E aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, no próximo ponto, nós já vamos puxar aqui o nosso fiozinho gema. Aí, a gente já puxa aqui o fio marrom para apertar esse último pontinho aqui, e aí a gente já fica com a troca de cores aqui. Depois da nossa troca de cores, nós vamos fazer aqui o ponto puff, que é basicamente 3 meio ponto alto fechado junto. Então, eu vou dar uma laçada na agulha, vou inserir aqui no próximo pontinho, vou puxar. Fiz isso uma vez. Vou dar a laçada de novo, vou inserir no mesmo ponto de base e vou puxar. Essa é a segunda vez. E aí, vou fazer isso mais uma vez. Vou dar uma laçada na agulha, vou inserir dentro do mesmo ponto de base e vou trazer tudo. Aí, eu vou ficar com esse emaranhado de fiozinhos aqui na agulha e eu fecho todos de uma vez só. Ó, e aí, vai ficar assim. Agora, aqui, nós vamos fazer uma correntinha. E aí, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Ó, então, nesse próximo ponto aqui, eu já vou aproveitar para fazer o ponto em cima desses fiozinhos que estão aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo. E aí, a gente aperta o nosso pontinho, ó, pela parte de trás, para ele ficar como se fosse com relevo aqui. Aí, eu faço a mesma coisa no próximo ponto. Ó, então, eu vou dar uma laçada na agulha, vou inserir no próximo ponto e vou puxar. Aí, eu vou fazer isso mais 2 vezes, né? Pra inteirar um total de 3. Então, dei uma laçada na agulha, vou inserir de novo e vou puxar o fio. Essa é a segunda vez. Aí, eu faço mais uma. Dou a laçada na agulha, vou inserir no mesmo ponto de base e vou puxar de novo. Aí, eu vou ficar com todas essas alcinhas na agulha. Ó, ao todo aqui, nós ficamos com a primeira, né? E mais uma, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas na agulha. Ao todo, 7, né? E aí, a gente fecha as 7 de uma vez só e uma correntinha. No próximo ponto, a gente faz um ponto baixo. E aí, a gente segue fazendo esse pontinho por toda a volta. Esse fiozinho marrom aqui e o outro, a gente já pode cortar para já ir fazendo aqui o acabamento. E agora aqui, é só continuar fazendo esse pontinho. Carreirinha finalizada. E olha só que bonitinho que já tá. Aqui, para finalizar, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no último ponto. Ó, eu acabei de fazer aqui um ponto puff e aí eu vou emendar com um pontinho baixíssimo aqui no próximo ponto. Agora, nós vamos trocar de cor novamente. Nós vamos pegar o amarelinho mais claro, que é o amarelo canário, para fazer aqui as pétalas do nosso girassol. Então, aqui, ó, nós já vamos puxar aqui. Eu já vou puxar já no ponto baixíssimo, já trocando de cor. Deixa eu desmanchar esse aqui. Ó, então, eu já vou inserir o fio aqui no último ponto. Vou pegar o fiozinho amarelo e já vou puxar aqui. Aí, esse outro fiozinho a gente puxa. A gente já pode cortá-lo. E agora é só crochetar aqui em cima para dar um ajuste. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nesse nosso ponto puff, ó, nós vamos começar aqui com um ponto baixo, tá? Só para começar a nossa carreira. Aí, aqui nós vamos fazer um meio ponto alto, tudo no mesmo ponto de base, tá? Um meio ponto alto, um ponto alto. Ó, então, um ponto alto, eu vou dar a volta.
Vou pegar nesse mesmo pontinho de base, vou puxar 2 alcinhas por vez. Fecho 2, depois eu fecho mais 2. Agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu vou dar 2 voltas, né, 2 laçadas aqui na agulha. Vou inserir no mesmo pontinho de base e vou puxar 2 laçadas por vez. Então, eu fecho 2 laçadas, fecho mais 2, fecho mais 2. Agora, aqui nós vamos fazer um picô. Então, eu vou fazer 2 correntinhas e bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, nessa alcinha, nós vamos fazer um ponto baixo, ó, pra fazer o picô. Aí, a gente vai repetir essa mesma ordem aqui, invertida. Então, eu vou fazer um ponto alto duplo, então, dei 2 voltinhas, ó, no mesmo pontinho de base. Dei 2 voltinhas, aí a gente puxa 2 laçadas por vez. Agora, um ponto alto, que é uma laçada só, e a gente fecha 2 laçadinhas por vez. E aqui agora, um meio ponto alto, aliás, que a gente fecha as 3 laçadas de uma vez só. Ó, e aí ele vai ficar essa pétalazinha aqui linda, maravilhosa. No próximo ponto, ó, no próximo ponto puff, na cabeça do próximo ponto puff, a gente vai fazer um ponto baixo, para dar uma distância. Aí, a gente vai trabalhar no próximo ponto puff, ó. No próximo ponto, aí a gente vai fazer um ponto baixo também, ó, bem na cabeça do próximo ponto puff, tá vendo aqui? Aí, a gente começa com um ponto baixo também, um meio ponto alto, é tipo uma escadinha. Um ponto alto, tudo no mesmo pontinho de base. Ó, então, aqui um ponto alto, agora um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Aí, agora o picô, então, 2 correntinhas. Aí, a gente pega nessa alcinha aqui e faz um ponto baixo. Aí, agora, a gente repete fazendo o inverso. A escadinha invertida. Então, a gente faz um ponto alto duplo, fechando 2 alcinhas por vez. Aí, agora, um ponto alto, tudo pegando no mesmo pontinho de base. Aí, agora, um meio ponto alto. Aí, pra encerrar aqui, a gente encerra só no meio ponto alto. Aí, no próximo ponto puff, ó, nesse pontinho aqui, na cabeça dele, a gente faz um ponto baixo. Aí, lá na cabeça do próximo, ó, aqui, a gente faz mais um ponto baixo pra começar a outra pétala. Ó, tá vendo? Aí, ele vai ficando assim. Aí, é só a gente repetir isso por toda a volta. Eu vou fazer mais uma aqui com você. Ó, então, a gente tá aqui, fizemos um ponto baixo. A gente faz um ponto baixo pra começar, tá? Aí, a gente começa a fazer a escadinha. Um ponto baixo, aí, um meio ponto alto, um ponto alto e agora um ponto alto duplo. O ponto alto duplo, né, esse primeiro que a gente faz aqui subindo a escada, a gente faz um picô com 2 correntinhas. 1, 2, aí nessa alcinha aqui do ponto alto duplo, a gente faz um ponto baixo. Aí, a gente repete o inverso. Um ponto alto duplo, a gente vai descer a escadinha agora. Um ponto alto duplo, lembrando que tudo isso é pegando no mesmo pontinho de base aqui do ponto puff que a gente fez na carreira anterior. Um ponto alto, então eu fiz um ponto alto duplo, agora um ponto alto e para finalizar, um meio ponto alto. Aí, aqui, o ponto baixo vai no próximo ponto puff. Ó, então, no próximo ponto, na cabeça do próximo ponto puff, a gente faz um ponto baixo. Ó, e assim a gente vai repetindo até completar a volta. Finalizei aqui todas as pétalazinhas do nosso girassol. E olha só que bonitinho que já ficou. Agora, aqui, nós vamos cortar o fio. E aqui, pra finalizar, ó, eu finalizei, deixa eu só desmanchar esse aqui, ó. Eu finalizei aqui nesse último bloquinho, né, nessa última pétala. E aí, no próximo pontinho, né, no próximo ponto puff, eu fiz aqui um ponto baixo. E aqui a gente pode fazer, ó, nesse primeiro ponto baixo aqui, um ponto baixíssimo para poder finalizar. Ó, e aqui agora, né, já tá cortado, a gente só puxa. E aqui é importante a gente finalizar esse fiozinho aqui também do nosso anel mágico, esse que ficou aqui pra trás. Ó, então aqui é importante a gente dar um nozinho nele, dar uma arrematada, pra que ele fique bem firme e não solte com o tempo, tá? É importante a gente dar um nozinho nele aqui, e aí a gente passa o fiozinho aqui por baixo de alguns pontos.
Agora, com esse pontinho aqui, né, com esse fiozinho aqui do final, a gente faz a mesma coisa. A gente arremata e esconde o fio. Prontinho, tudo finalizado, e a nossa primeira pecinha, né, o nosso primeiro porta-copo tá pronto. Então aqui é só produzir mais 3 para ficar aqui um total de 4 porta-copos, tá? Se você quiser fazer 6, você pode fazer também, é só aumentar a cestinha depois, tá? Então eu vou reservar, nós vamos agora fazer a cestinha e depois eu volto com todos prontos pra gente poder montar. Pessoa bonita, tá gostando de executar o nosso porta-copo girassol? Eu espero que sim, é muito tranquilo de fazer, não é verdade? Então, pessoa bonita, se esse conteúdo tá sendo útil pra você, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like que isso me ajuda demais, fortalece a nossa comunidade e me estimula a trazer muito mais conteúdo aqui pro canal. Já se inscreveu? Muito obrigada! Então vamos continuar. Agora, pra gente fazer a cestinha, eu vou usar aqui esse tom de verde, que é o 5800, é o pistache. E vou trocar também a agulha. Nós vamos reduzir o número da agulha, ó. Eu vou usar 2,20. Se você não tiver a 2,20, você usa a agulha 2, pra cestinha ficar bem firme, tá? E nós vamos usar aqui na cestinha pontos baixos. Então, nós vamos começar aqui com 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar aqui o fio e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada pontinho de base, nós vamos fazer um aumento. Então, aqui no primeiro ponto, o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, depois o terceiro aumento, o quarto aumento, o quinto aumento e aqui por último, no último ponto, o sexto aumento. Vamos puxar aqui agora para fechar bem esse nosso anel mágico. E na próxima carreira, nós vamos começar a colocar pontos entre os aumentos. Nós vamos começar aqui com um ponto baixo e um aumento. Repetir por toda a volta, até a gente ficar com 5 pontos baixos entre os aumentos. Então, nós vamos começar aqui com um ponto baixo, um aumento, repete. Na próxima, 2 pontos baixos e um aumento, depois 3, 4, até ficarmos com 5 pontos baixos entre os aumentos. Então, eu vou fazer todas as carreiras e já volto para a gente poder continuar. Finalizadas aqui as nossas carreirinhas, então nós fizemos aumentos até ficar com 5 pontos baixos entre os aumentos. Agora, nós vamos fazer mais 3 carreiras de aumentos. Então, aqui nós estamos com 5 pontos baixos entre os aumentos, nós vamos fazer mais uma carreira com 6 pontos baixos entre os aumentos, uma com 7 pontos baixos entre os aumentos e uma com 8 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui é só seguir aumentando e fazer mais 3 carreiras. Uma com 6 pontos baixos entre os aumentos, uma com 7 e uma com 8 pontos baixos entre os aumentos. Carreiras finalizadas, fizemos 3 carreiras de aumentos, né? Então, finalizamos aqui com 8 pontos baixos entre os aumentos. Ao todo, nós estamos com 60 pontos baixos. Agora, aqui, nós vamos começar a subir a lateral da nossa cesta. E nós vamos fazer aqui um ponto baixo em relevo. Então, nós vamos inserir a agulha de trás para frente, passar pela frente do ponto e inserir no próximo espaço entre um ponto e outro. Dessa maneira aqui. Vamos puxar e fazer um ponto baixo. Então, nós vamos fazer todos os pontos dessa forma. Vamos inserir de trás para frente, passar pela frente do ponto, pegar no próximo espaço, puxar o fio, pelo mesmo caminho que a gente fez com a agulha, e fazer o ponto baixo. Então, é só ir fazendo isso em todos os pontos, até completar os 60 pontos da volta.
Carreirinha finalizada, então fizemos aqui a volta toda com 60 pontos baixos em relevo. Então aqui nós vamos fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 60 pontos baixos. Então é só fazer 8 carreiras com 60 pontos baixos cada uma delas. Carreirinhas finalizadas, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a altura da nossa cestinha já está pronta. Agora aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo para uniformizar aqui a carreira, uma correntinha, e aí nós vamos finalizar, né, fazer a bordinha aqui da nossa cestinha com o ponto caranguejo. E aqui nós vamos crochetar no sentido contrário, né? A gente crochetaria normalmente para frente e aqui nós vamos pegar sempre no pontinho anterior. Por isso que ele é o nosso ponto caranguejo. E aqui eu não vou fazer correntinha, tá? Eu só vou fazendo os pontos baixos, pegando no pontinho de trás, ó, e fazendo ponto baixo. E aí eu vou fazer dessa forma em todos os pontos. Aqui eu tenho um nozinho, vou crochetar aqui em cima desse nozinho, para ele não ficar aparecendo depois. Ó, e aqui é só finalizar toda a volta com esse mesmo pontinho aqui. Carreirinha finalizada, já até cortei o fio aqui, fiz o último ponto. E agora aqui, para finalizar, a gente arremata com a agulha de tapeçaria. Coloquei aqui na parte de dentro a etiqueta, e aqui agora a gente vai precisar estabilizar esse fundo. E eu cortei aqui um EVA, tá? Desse aqui mais grossinho. Mas se você não tiver desse mais grossinho, pode usar do mais fino ou qualquer outro material que você queira usar para poder estabilizar esse fundo aqui. E aqui nós vamos colar esse EVA aqui na parte do fundo para ele ficar retinho e não ficar abrindo depois. Vou usar essa cola aqui, a de silicone da Tec Bond, e aí eu gosto sempre de passar a cola aqui na parte de baixo. Já passei a cola em toda essa parte de baixo, aí agora é só a gente colar o nosso EVA lá no fundo. E é importante a gente apoiar o cestinho para que essa parte do fundo aqui fique bem retinho e bem estruturado. Fundo estabilizado, cestinha pronta e olha só que bonitinho que ficou. E aí a ideia é ela ficar com esse formatinho aqui, com a parte de cima mais aberta, tá? Então ela fica com o fundo estabilizado, aqui no meio ela fica um pouquinho menor e aí a gente dá uma puxadinha aqui na abinha dela, né, nessa parte aqui de cima, para ela ficar com esse formatinho meio curvado. Agora, chegou a parte mais legal, que é a parte de montagem. E pra gente dobrar aqui o nosso porta-copos, nós vamos dobrar ao meio e depois ao meio de novo, para formar uma pecinha assim, ó, como se fosse um leque. E aí a gente vai repetir isso com todos. Dobra ao meio, depois ao meio de novo. Depois dos nossos 4 dobradinhos assim, a gente vai colocar 3 nas laterais. 3 nas laterais da cestinha. E esse último a gente coloca aqui no meio. E aí vai ficar um arranjinho assim, todo bonitinho, ó, dentro da nossa cestinha. E tá pronto. E aí pra gente usar, a gente pega um, abre e coloca o nosso copo aqui em cima. Pessoa bonita, gostou de executar o nosso porta-copos? Muito fofo, né? Muito fácil de fazer. Quando for postar a sua foto, não esquece de me marcar lá no Instagram, é @elida.amanitacrochê. Aproveita e me segue por lá também. Tem vários conteúdos muito bacanas e você fica sabendo de tudo que vem aqui pro canal
de modo antecipado lá pelos stories. Se tiver outra sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa também o like se esse conteúdo aqui foi útil para você, se você gostou de executar. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, isso é muito importante para mim, para o meu trabalho, para que eu possa trazer mais conteúdos legais aqui pra gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também!